Então, aqui alguns exemplos das etapas do processo. A prova técnica, ela pode mudar em algumas instituições. Então, algumas instituições têm questões de múltipla escolha, porque é muito mais fácil para o recrutador, né, para o enfermeiro da educação continuada avaliar. Algumas têm questões dissertativas, que são aquelas questões escritas. Pode ter prova prática, e aí seleciona-se uma determinada atividade ou técnica e o candidato vai fazer. Muitas têm redação, as que têm questões dissertativas, às vezes já usam isso como redação, mas todas têm cálculos. Então, cálculo é o entrave de muitas provas técnicas, porque algumas instituições colocam dois cálculos ou até 6. E o enfermeiro não pode errar nenhum, porque é a primeira coisa que a gente corrige na prova. Na prova do enfermeiro, ele errou um cálculo e eu não perco meu tempo corrigindo o restante. O técnico ou auxiliar, dependendo do número de cálculos, ele pode até errar 1 ou 2, tá? O tempo de prova é variável. Numa prova de múltipla escolha, pode durar 1 hora, 1h30. Numa prova dissertativa, pode durar 2 horas, 2 horas e meia. Algumas instituições fazem uma pré-prova pelo computador, aí já dá uma selecionada no número de candidatos e depois encaminha para a prova escrita aqueles que se saíram melhor. Então, é uma questão variada dependendo de cada instituição. Aqui tem alguns exemplos do que é pedido nas provas técnicas, né? Então, para o enfermeiro, sempre tem alguma coisa relacionada com a prescrição de enfermagem. Então, se a prova é dissertativa, se descreve uma situação e pede para o enfermeiro analisar de acordo com aquela patologia, de acordo com a descrição, e o candidato vai fazer a prescrição de enfermagem seguindo as determinações da sistematização da assistência de enfermagem. Pode cair questões de farmacologia, sempre cai questões de cálculos, né? Aí pode ser pedido para o candidato alguns protocolos, protocolo de dor torácica, protocolo de arritmia e etc. Terminologias técnicas também o enfermeiro precisa conhecer, né? E outros exemplos. No caso das provas de técnico auxiliar, são questões elaboradas, que podem ser questões de técnicas básicas ou mais complexas. Também costuma cair terminologias, anotação de enfermagem. Se ele descreve um procedimento, ele precisa fazer uma anotação. Lembrando que a anotação começa na data e na hora e ela termina na assinatura. Não é só fazer a anotação em si, tá? Pode ser questionado algumas vias de administração de medicamentos, cálculos também e outros exemplos. Então, tem aí a apostila do Corém, sobre cálculo, que eu acho que ela dá uma boa base para quem quiser exercitar. E a apostila, o guia de protocolos do Corém, também vale a pena o enfermeiro e o técnico conhecer.